Quero dar ciência a esta casa do auspicioso papel que o Banco do Estado de Sergipe, o Banese, tem cumprido e a influência benéfica que tem exercido no desenvolvimento econômico e social do meu estado, o estado de Sergipe. Aliás, o Banese é um dos bancos estaduais que conseguiram escapar da onda privativista do governo de Fernando Henrique Cardoso. Atualmente existem apenas 5 bancos estaduais. Aqui em Brasília, que é o BRB, o Banrisul, lá no Rio Grande do Sul, o Banespes, que é do Espírito Santo, também no norte é o Banpará e no estado de Sergipe é o Banese. São bancos que contribuem decisivamente para o desenvolvimento das regiões a que se integram. O viés negativo com que habitualmente os bancos são vistos, e em grande parte com razão, deve ser contraposto e ressaltado quando cumprem seu relevante papel econômico e social. É o caso do Banese. O Banese, em 2011, ampliou seus investimentos em Sergipe, aumentando sua participação no PIB de 0,9% para 1,32%, estendendo expressivamente sua oferta de crédito para o desenvolvimento do Estado. Com isso, colheu e distribuiu excelentes frutos, aumentando os níveis de rentabilidade e figurando no quesito competência ao lado dos grandes agentes financeiros nacionais. É o resultado de um desempenho empresarial moderno, que otimizou custos, ampliou receitas, fortaleceu seu patrimônio líquido, favorecendo acionistas e investidores, com um crescimento de 67% em lucros, que serão e já estão sendo reinvestidos no Estado. Por trás desses números, há toda uma gama de transformações positivas. Surgem novos empregos, consolidam-se outros, novos empreendimentos são feitos, sobretudo, pequenos e médios são viabilizados. Reduz-se, em suma, a pobreza, viabiliza-se o início de um vínculo e de um círculo virtuoso para a economia. Esse é o papel social dos bancos, bancar o desenvolvimento e propiciar a distribuição de riqueza. No estado carente como o Sergipe, que é um estado nordestino, o Banco Estadual é um instrumento vital à superação dos índices de pobreza e subdesenvolvimento. Daí porque saudamos como marco histórico a performance de 2011 do Banese, que tem como diretor-presidente o Dr. Salmínio. No quesito eficiência operacional, o Banese alcançou o patamar de 41,5%, reflexo do expressivo crescimento dos resultados de sua intermediação financeira, associada ao crescimento da prestação de serviços. Os resultados obtidos pelo Banese, o banco preferido dos sergipanos, desmentem os que sustentam a inviabilidade dos bancos estaduais. O Banese tem mostrado que, quando bem administrado, com transparência e eficácia, pondo a serviço do cidadão os mais modernos instrumentos de gestão, o banco público pode fazer a diferença na superação dos desafios econômicos e sociais. Um banco público depende, como qualquer outro, de resultados. Persegue o lucro, mas sabe que ele não se traduz apenas em números. Há uma missão social a ser cumprida. O banco privado visa exclusivamente ao lucro financeiro e por ele pauta as suas ações. O banco público tem um conceito de lucro mais abrangente, que inclui e ressalta a preocupação com a cidadania. Integra a estrutura do Estado como uma ferramenta fundamental no implemento de políticas públicas que fomentem o desenvolvimento com a geração de emprego e renda. E não é só, tem compromisso também com a cultura, patrocinando iniciativas que envolvem arte popular, a música, que em Sergipe é riquíssima. Não há incompatibilidade entre o atendimento a essas demandas sociais e o zelo pelas boas práticas bancárias, como o comprovam os resultados do Banese, que aqui eu já expus de forma resumida. Basta ver a solidez de instituições financeiras públicas tradicionais, como o Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Não é casual que, nos anos 70, mais de 50% das instituições bancárias do mundo eram controladas pelo setor público. Após o Consenso de Washington, em 1989, com o advento do neoliberalismo, essa presença estatal se reduziu gradualmente, mas não desapareceu. Nem desaparecerá, sobretudo nos países em desenvolvimento. E o motivo é simples. Nesses países há diversos agentes econômicos que encontram dificuldades de acesso ao crédito, vistos como clientes de risco, pela precariedade das garantias que podem oferecer. Os bancos públicos fornecem crédito a esses excluídos do sistema de crédito convencional. Pequenas e microempresas, empreendedores informais, agricultores familiares, pequenas propriedades rurais, subsidiando taxas de juros e flexibilizando garantias, interferindo de forma decisiva no mercado de crédito. Os bancos estatais podem garantir a liquidez dos recursos depositados em suas instituições, mesmo em caso de problemas de insolvência. Por isso, são os únicos capazes de atender a segmentos que, embora frágeis, geram grande impacto social. O setor privado, em geral, não tem interesse nesse tipo de investimento, sobretudo quando se trata de direcioná-lo a regiões geográficas menos desenvolvidas, como no caso brasileiro, o Norte e o Nordeste. O que seria das políticas públicas de correção de desigualdades sociais, tornadas prioritárias no governo passado e no atual, sem a presença atuante dos bancos estatais, propiciando acesso ao crédito aos mais desfavorecidos? Se no Brasil, no governo de Lula, logrou elevar à classe média um contingente de mais de 28 milhões de cidadãos que estavam na linha da pobreza, deve em grande parte às facilidades que os bancos públicos, como o Banese, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BNDES, no acesso ao crédito, flexibilizando as exigências das instituições privadas. Ainda a questão da autonomia política. Em países dependentes de investimentos estrangeiros, no setor bancário, há o risco de comprometimento do balanço de pagamentos em função de instabilidades externas ou do envio de lucros para outros países. Também aí os bancos públicos exercem um papel estabilizador. Nos anos 90, período em que diversos bancos estaduais brasileiros foram fechados, em função do quadro de insolvência que apresentavam, o que se constatou é que foram vítimas de gestão temerária, decorrente do contágio de ações políticas nefastas. Traíram, pois, seu papel de agentes do desenvolvimento econômico e social. O problema não estava nos bancos, mas nos seus gestores. O desempenho do Banese mostra que é possível evitar esse contágio e compatibilizar uma gestão financeira moderna, responsável e eficaz, com objetivos de incremento a políticas públicas de cunho social. Deixo aqui esse registro, senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, para que sirva a outras administrações bancárias públicas e contribua para renovar a imagem dessas instituições perante a sociedade brasileira. Senhora presidente, eu aproveito o ensejo para pedir, nos termos regimentais, que sejam considerados como lidos os seguintes pronunciamentos: o pronunciamento sobre o Dia Mundial da Água, o outro sobre o Dia Mundial do Consumidor, e, por último, sobre o aniversário da nossa querida Aracaju, a capital da qualidade de vida, que ocorreu no dia 17 de março, 157 anos de sua fundação. Agradeço a vossa.